sua missão? Aí eu pergunto diferente: qual a sua profissão? Por exemplo, Mondassi, oficial da Polícia Militar, é isso? Oficial que eu conheço ele, escritor da polícia, amizade muito antiga, né? Eu tenho muito carinho por ele, né? A esposa dele. Cláudio, por exemplo, também da Polícia Penal. Né? O irmão Marcelo, sua profissão? Jornalista. Está vendo? Né? Quem mais aí? Corretor de imóveis, professores. Os irmãos estão vendo? Profissões diferentes, vendedores. Nós temos uma variedade de profissionais aqui nesta noite. Cada um tem a sua missão. Por quê? Cada um tem a sua vocação. Cada um tem o seu talento. Mas eu pergunto diferente agora: o que é que você mais gosta de fazer? Quer ver? Eu estava com o Darcy, né? Esse que chegou aí. O que você mais gosta de fazer hoje? Eu sou aposentado, então. Sim. Trabalhar na missão, né? Na missão, segundo o Novo Testamento. Ele aposentou na polícia e agora o maior prazer dele distribuir. Entendeu o chamado, entendeu a missão, entendeu qual missão é isso, meus irmãos. Então, o que você mais gosta de fazer? Essa é a sua missão. Deus quer usar você nisto. É pintando casa, é consertando carro, é lavando roupa, é fazendo comida, é escrevendo, é fazendo notícia, enfim, seja lá o que for. Deus quer usar a sua vida. Mas eu trouxe para a gente pensar nesta noite este personagem, Jonas. Jonas, filho de... Quem era o pai dele mesmo? Quem lembra? Filho de Abitai, um dos 12 profetas menores. Viveu em Samaria no período de 782 a 753 a.C. Profetizou que Israel superaria seus antigos limites, o que aconteceu nos dias de Jeroboão II. E a passagem, a Rebeca vai soltar para nós, para a gente conferir a passagem, que está lá em 2 Reis 14. Diz assim a palavra de Deus: foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Abitai, profeta de Gat-Hefer. Então, meus irmãos, aí está, lá no segundo livro dos Reis, referência a Jonas, filho de Abitai. Quando foi que ele profetizou, e essa profecia que se cumpriu nos dias de Jeroboão II. Jonas foi convocado por Deus para cumprir a missão de mostrar que a graça de Deus não se limitava apenas aos filhos de Israel. A graça de Deus não tem limite. Os gentios também poderiam desfrutar desses favores divinos. Ele foi a Nínive, foi enviado para Nínive, capital do império assírio, para pregar ali contra os seus pecados, que eram tão grandes que exigiam a intervenção de Deus. E foi convocado para ir lá em Nínive, que era o povo inimigo do povo de Israel. Diante da experiência de Jonas, um dos profetas mais importantes da Bíblia, nós vamos aprender aqui lições preciosas nesta noite. A primeira lição, a Rebeca vai soltar para nós ali, a nossa missão baseia-se na convocação de Deus. Então eu não li o texto no início, que nós vamos lendo assim, em pedacinhos, é mais fácil para a gente entender o texto. Nós vamos estudar esse texto aqui, vamos entender bem o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Abitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha como é que Deus foi taxativo. Jonas tinha opção? Não tinha opção. A missão dele se baseava na convocação de Deus. Deus está convocando Jonas, dando uma missão bem definida, bem específica. Ele tinha que ir a Nínive para anunciar o amor, a justiça e o poder de Deus. E hoje, quando Deus nos convoca, quando Deus convoca a mim, a você, a cada um de nós temos opção. Nós podemos
Dizer não para Deus é Deus quem está convocando. É Deus quem está nos dando a missão. Então, meus irmãos, nós vemos a situação que está no nosso mundo hoje, no nosso Brasil. Que situação difícil, que situação deplorável. A maldade chegou à presença de Deus. E Deus está contando com cada um de nós para cumprir a missão. A solução para o mundo de hoje está no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus definiu que nós somos as suas testemunhas. Atos 1:8. Eu pus uma tradução um pouquinho diferente, que eu gostei dessa tradução aí, que é a tradução da Transformadora, na NVT. Diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Aqui está um pouquinho diferente, não fala dos confins da terra, fala dos lugares mais distantes da terra, né? Então fica mais fácil para entender. Então, meus irmãos, não somos testemunhas, Ele nos convoca para testemunhar do Evangelho, para testemunhar de Jesus, para mostrar o poder dele. Jesus nos deu a tarefa de iluminar as trevas. O mundo está em trevas e nós somos a luz do mundo. É isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, Ele nos dá essa tarefa, Ele conta conosco. Mas nós vamos ver mais nessa mesma passagem aí, Ele vai dizer que nós somos também o sal, para dar tempero, para dar sabor, para dar equilíbrio a este mundo mau. Não é? Diz assim lá o texto sagrado: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, não serve para mais nada. Ele é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Meus irmãos, como é grande a nossa responsabilidade de dar sabor, de dar tempero, de mostrar quem é Jesus, quem somos nós, cheios de Jesus. Quando nós passamos, as pessoas vendo Jesus em nós, Jesus no nosso falar, Jesus no nosso agir, Jesus na nossa profissão, Jesus no nosso trabalho, Jesus nos nossos relacionamentos, Jesus presente na nossa vida. Por isso que ele disse que nós somos cooperadores. Está na Bíblia, pode soltar lá, Rebeca. Nós somos, vamos ler juntos, vamos lá. Porque nós somos cooperadores de Deus. Então, irmãos, Deus nos convoca para cooperarmos com Ele. Ele faz a obra, mas Ele usa cada um de nós. E Ele espera que a gente diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, aqui está a minha vida, usa a minha vida, Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Ele nos chama com funções diferentes. Uns são pedreiros, outros motoristas, outros vendedores, mecânicos, escriturários, secretários, contadores, enfermeiros, médicos, dentistas, advogados, juízes, faxineiros, professores, enfim, uma infinidade de pessoas que Ele está chamando, cada um com a sua profissão, cada um com o seu jeito, cada um com a sua maneira de viver, de ser. Deus convocando. Você tem noção qual o chamado de Deus para a sua vida? Qual o seu principal talento? Qual a sua profissão? O que é que você gosta de fazer? Tudo isso é importante, meus irmãos. É importante você ter consciência do chamado de Deus, da convocação divina, para você entender a sua missão. Mas por que muitas pessoas não estão atendendo esse chamado, essa convocação? Por quê? Falta, de acordo com o texto, vamos ver como é que ela vai soltar lá para nós. Falta o quê? Responsabilidade. Porque a nossa missão exige responsabilidade. Olha o que o texto diz ali no verso 3. Olha, mas Jonas, ao invés de ir, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Que coisa triste. Como é triste ver alguém fugindo de Deus, fugindo da missão, não atendendo o propósito de Deus, não vivendo a vontade de Deus, saindo fora da vontade de Deus. Jonas
estava consciente da convocação, consciente do chamado, sabia o que Deus queria, mas se levantou para fugir. Faltou a sua responsabilidade. Ele foi um irresponsável diante de Deus. Tomou a direção totalmente contrária. Pode soltar, Rebeca, próximo. Vamos estar vendo aquele mapa ali? Dá para ver que tem uma linha traçada ali? Dá para ver? Consegue enxergar, Sandra? É difícil, né? Muito difícil. Mas dá para ver, né? E lá de trás? Carlão, dá para ver? Dá? Tá bom. Tá aí. Opa, a Rebeca aumentou. Ficou melhor ainda, tá vendo? Que benção. Rebeca é uma benção, viu? Louva a Deus para ver essa menina. Então, irmãos, ele sai ao lado de Israel. Ao invés dele, o lado oposto, que era Nínive, que é a capital hoje, é o Irã, é isso? Capital lá da Síria, né? Ele foge lá para a Espanha. Mas ele chegou na Espanha? Ah, não chegou, gente. Aquilo que Paulo estava fazendo, duro, porque Deus para ele, duro é para ti, recalcitrais contra os aguilhões. É duro lutar contra Deus, não vale a pena, mas só vai perder. Querendo lutar contra Deus, vai perder mesmo, não tem jeito. Então, meus irmãos, o nosso maior compromisso é com a vontade de Deus. Quantas vezes Deus nos fala, nos mostra a direção a seguir, porque Deus, ou seja, Ele mostra o que nós devemos fazer, e muitas vezes nós fugimos da vontade de Deus, nós não obedecemos, nós não cumprimos o propósito de Deus. Ah, como é triste, nós estamos fora totalmente da vontade de Deus, nós faltamos com a nossa responsabilidade, nós não cumprimos a nossa missão, nós não fazemos o que Deus está mandando fazer. Com isso, nós comprometemos a obra de Deus. O irmão mencionou que tem 2.800.000 novos sementes esperando para serem distribuídos. Que Deus já abençoe e deu. Mas falta o quê? Voluntários para ir às escolas, nas cadeias, nos hospitais, nos hotéis, para distribuir esses novos testamentos. Nós somos cooperadores de Deus. Ele conta conosco, Ele nos convoca, Ele está nos convocando. Eu estou consciente do meu chamado. Um dia, Deus me chamou lá em Paranavaí, que eu morava. Eu garanto aos irmãos que foi difícil. Eu fiquei relutando, fiquei fugindo por um bom tempo. Eu olhava quando eu ganhava, olhava quando meu pastor ganhava. Eu dizia, Senhor, esse negócio não vai dar certo, eu vou levar prejuízo nisso. Eu vou perder com esse negócio. Mas, irmãos, quando nós estamos nas mãos de Deus, nós não perdemos nada. Deus nunca deixou faltar o básico. Não estou dizendo aqui supérfluo, não, básico. Deus nunca nos deixou na mão. Deus sempre nos sustentou. Nunca me arrependi de ter deixado tudo para servir o meu Deus. Eu vim para Curitiba para coordenar a associação das igrejas. Sabe quanto eu ganhava da associação? 2 salários e meio. Nunca passei tanto aperto na minha vida como naquela ocasião. Mas Deus honrou, abençoou, né? E Deus nos sustentou, irmãos. Que alegria olhar para trás e ver o que Deus fez. Deus tem feito milagres, grandes coisas, e eu fico muito feliz de ver o que Deus tem feito, meus irmãos. A alegria tanto que não cabe no meu coração. De vez em quando eu tenho que contar para alguém, para poder compartilhar, porque é muita alegria pelo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Né? Eu estou negociando com os homens, eu também queria falar com os homens, que ela falou com os pastores lá na associação, e foi uma bênção. Né? Ela tem falado algumas vezes lá na primeira igreja de Curitiba, né, das mulheres, a gente 300 mulheres lá, e Deus tem dado a ela a facilidade de comunicação, né? Tem o Instagram dela. Quantos aqui já conseguiram acessar o Instagram dela? Ninguém é um pagado, já ali, né? Quem não acessou pode acessar. Tem muita coisa boa, tem até um curso gratuito para menopausa, que ela preparou e oferece gratuito lá no Instagram dela. Né? Então vale a pena, irmãos. Então, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na minha família, que a gente fica olhando assim, mas Deus é demais. Então, Deus nos honra, como é gostoso estar diante de Deus, cumprindo a vontade dEle.
Quantos têm sido irresponsáveis diante de Deus, não obedecendo, não cumprindo a missão, não cumprindo a tarefa, estão falhando no desempenho do seu papel, não estão cumprindo o seu ministério? Cada um tem o seu ministério, de acordo com o seu talento, com a sua profissão, com o seu trabalho. Deus quer usar cada um. Não estão sendo fiéis a Deus. Há também aqueles que falham no sustento da obra, não contribuem para sustentar os materiais dos gideões, que não vão sustentar os gideões, porque eles são profissionais, liberais, são homens de negócios, não dependem do sustento de ninguém, só de Deus. Mas o material que distribui precisam da nossa contribuição, para ter em abundância, para ter sobrando, para não faltar nunca. Novos Testamentos, quantos não têm ajudado a sustentar uma missionária? A Mansandra está aqui anunciando, tem aquele folder. Quantos já pediram folder para a Mansandra? Levanta a mão. Por enquanto, nenhum. Domingo vamos perguntar de novo. Quantos pediram para a Mansandra folder para adotar um projeto missionário? Não precisa ser grande valor, 30 reais, 50 reais, 100 reais, quanto você puder para ajudar. Mas Deus às vezes toca o nosso coração e a gente desobedece. Olha lá, a Sandra está mostrando, faz assim, Sandra. Mas todo mundo tem que ficar com ela ali. Depois do tudo, procura a Sandra, gente. Então, irmãos, aqueles que estão falhando, não são liberais, não são generosos, não estão sendo fiéis na sua contribuição, estão falhando. E Deus está chamando, Deus está convocando para a gente cumprir a nossa parte. Deus exige responsabilidade. Mas além disso, irmãos, o verso 4, vamos para o verso 4 agora. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Nossa missão depende do quê? Do poder de Deus. Veio um vento tremendo, uma tempestade que o barco está para afundar. Era a manifestação de quê? Do poder de Deus. Por que Deus estava manifestando o poder dele? Quem estava no barco? O fujão. O Jonas Fujão estava no barco. E Deus veio sacudir. E Deus sacode com a grande tempestade. Aqueles marinheiros estavam apavorados. O barco estava para afundar. Ah, meus irmãos, Jonas conhecia muito bem a Deus, sabia do poder de Deus. Mesmo assim, ele se coloca contra o poder de Deus, contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus. Ah, não vale a pena. E contra Deus, meus irmãos, não vale a pena. Vai quebrar a cara, vai levar a pior. Não adianta. É como você correr e bater a cara na parede. Talvez até um pouquinho pior. Então, consequentemente, o poder de Deus se voltou contra Jonas, e aqueles que estavam com ele começaram a sofrer também. Veio grande vento, formou-se a grande tempestade, o navio estava afundando, todos apavorados. Aqui tem um detalhe, irmãos. Pior coisa, você está do lado de alguém que está em pecado, alguém que está contra Deus, alguém que não está obedecendo, alguém que está fugindo de Deus. Pior coisa é ficar do lado dessas pessoas. Você vai sofrer junto. Vai sofrer junto. É terrível. Então, meus irmãos, o poder de Deus está à nossa disposição. Só com ele nós podemos cumprir a missão. E quando nós tomamos posse do poder de Deus e vamos cumprir a nossa missão, é como uma asa delta. Quer ver se não está lá? Ó, na asa delta? Quanto de gasolina vai na asa delta? Não tem gasolina. O que move a asa delta? Qual o combustível dela? É o vento. E o Espírito Santo significa a palavra ruá no grego, no hebraico, significa vento. E é a palavra que traduz Espírito. No grego é pneuma. Pneuma vem da origem de pneu também, significa ar. Então, o vento do Espírito vai nos levando, o poder do Espírito, nós vamos cumprir a missão. Como a asa delta. Pode passar mais um. Vocês conseguem ver quem é que está naquela asa delta? Ela não sabe que eu trouxe. Senão eu ia deixar. Eu trouxe ela ver, sem ela saber. Quem é? É corajosa, viu? Eu não tive essa coragem, mas ela teve. É minha esposa. Lá no Rio de Janeiro, uma das vezes que ele estava lá passeando, ela falou: hoje eu quero descer de asa delta. Fomos lá. E ela desceu mesmo, lá na Gávea, perto da Gávea.
Eu fui de carro levar ela em cima, desci correndo para estar lá embaixo, filmei a descida dela, né? E ela foi corajosa. Depois ela foi andar de balão, lá em Santa Catarina. Nós estamos falando no congresso lá da primeira, e ela quis andar de balão. Né? Lá onde o balão, esses dias atrás aí, pegou fogo e matou alguns lá, e ela foi de balão. E ela disse que queria pular de paraquedas. Eu falei, não, isso aí não vou deixar não. Né? Paraquedas é demais. Né? Muito corajosa. Então, asa delta, irmãos. O vento vai levando, vai levando. Não precisa motor, não precisa combustível, nada, é o vento que leva. E enquanto nós colocamos nas mãos de Deus, do Espírito Santo, o vento do Espírito vai nos levando também, e você não precisa nem fazer força. Eu estou aqui pregando, eu não vou fazer força. Mas precisa usar minha palavra aqui, minha boca, o meu ser, e eu não vou me esgotar aqui não. Eu vou ficar bem, vou voltar para casa bem, vou dormir tranquilo, e vou estar bem amanhã, porque Deus está me abençoando e cuidando de mim. Assim, meus irmãos, como Jonas, muito desprezado o poder de Deus, não participo mais das reuniões de oração, não lembro mais que existe culto de oração na quarta-feira, não lembro que tem vigília de oração, não é isso, Natânia? A vigília, todo mês tem, não tem? Que dia que é? Ah, são 4 no ano. 4 no ano. A próxima vai ser quando? Qual mês? Não lembro agora não, né? Mas vai anunciar e, por favor, venha. Se eu puder, eu virei também. Se eu estiver bem, né? Se estiver aqui, às vezes viaja para pegar outros lugares. Mas nós temos, irmãos, que cuidar também da nossa vida devocional. Nosso momento a sós com Deus, como é gostoso. Eu faço meu momento na cama com a minha esposa, a gente lê a Bíblia, a gente ora juntos, depois eu vou dar no escritório, aí vou ter o meu momento. A sós com Deus. Aí tem uma lista de oração lá, pelos quais eu oro todo dia. Então nós temos que cuidar, meus irmãos, para que o poder de Deus possa fluir da nossa vida, que a gente fizer a obra de Deus tranquilamente. Jonas, ao invés de levar a sério o poder de Deus, ele está fugindo, sendo um irresponsável, indo contra o poder de Deus, desprezando o poder de Deus. Mas quando eu olho para a igreja primitiva, que era a igreja lá no início, eu vejo uma igreja diferente, uma igreja poderosa. Quer ver? Até que eu vou soltar para lavar o texto, Atos, capítulo 4, quem quiser marcar na sua Bíblia, pode marcar. Atos 4, a partir do 29, diz assim, olha, agora, eles sendo muito ameaçados ali, e eles então resolvem orar. Olha a oração que eles fizeram. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra, estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres, maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de orar, de fazer aquela oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. É o poder, meus irmãos, é esse poder que nós precisamos, que nós temos que buscar, que está à nossa disposição a cada dia, a cada momento, onde nós estamos, seja na sua casa, seja na empresa, seja na escola, seja na rua, seja no condomínio, onde você estiver, o poder de Deus está à sua disposição, para Deus usar a sua vida. Esta igreja está consciente da sua missão, da sua responsabilidade, e do poder de Deus que está disponível para nós, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Mas além disso, irmãos, tem outra verdade aqui no texto, a partir do verso 5. A nossa missão tem a resposta ao calor do mundo. O verso 5 começa dizendo: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu Deus, ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, que havia se deitado, dormia profundamente. Enquanto todos estavam apavorados, jogando a carga no mar para aliviar o navio, para não afundar, Jonas desce ao porão e vai dormir tranquilamente, profundamente. Devia até estar sonhando, né? Devia até sonhar profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos.
Por isso lhe perguntar, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? Só faltava bater no Jonas. Ah, meus irmãos, está fora da vontade de Deus, ignorar o poder de Deus, desprezar o chamado de Deus, é a pior coisa desse mundo. A coisa mais vergonhosa que tem, quando Deus fala, obedeça. Não brinque com Deus. Os marinheiros tiveram medo, cada um clamava o seu próprio Deus. Hoje, as pessoas estão clamando, cada um da sua maneira. Uns vão atrás da astrologia. O que Messias tem para mim hoje? Outros vão atrás da numerologia. Outros vão atrás de seitas orientais, de espiritismo, de filosofias vãs. Mas você tem a resposta que pode mudar a vida e a situação das pessoas. Você pode orar por elas. Você pode falar do Evangelho. Ah, meus irmãos, aquelas pessoas lá do navio tiveram prejuízo, estavam perdendo toda a carga. Enquanto isso, o Jonas estava onde? Estava no porão, dormindo. Eu pergunto, quantos crentes hoje estão dormindo? Profundamente dormindo, acomodados. Ah, eu tenho minha casinha, tenho meu carrinho, eu tenho minha aposentadoria, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu sustento. O mundo que se lasque. Eu estou tranquilo, estou na minha. E vai dormir profundamente. Enquanto aí fora, a tempestade está ruindo as famílias, as casas, as pessoas, a moral da nação, está tudo ruindo. E nós temos a resposta, mas muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. Nós precisamos, irmãos, falar mais. Eu contei um dia desse aqui, aquela experiência do nosso missionário Júnior, pastor Júnior. Ele era nosso missionário lá no Mato Preto, plantando a igreja. Depois eu trouxe ele para a sede, o pastor Jamil foi lá para o lugar dele. Quando ele estava na sede aqui da Nova Verde me ajudando, ele foi preparar umas xerox lá no centro para aplicar lá nos trabalhos que estavam fazendo lá na igreja. E aí, quando ele me chamou aqui, ele volta para pegar o carro, cadê o carro dele? E ele, coitado, ganhava pouco, mas missionário, ganhando um pouquinho ali. Aí me liga apavorado, pastor, roubaram meu carro. Ele não fala, roubaram. Eu vim aqui fazer o xerox aqui para vir trabalhar amanhã, e quando eu vou pegar o carro, não está. Eu falei, peraí, eu estou indo aí. Cheguei lá, olhei onde estava o carro, realmente, eu levava o carro. Eu falei, peraí, dá a mão aqui, eu vou morar aqui. Eu falei, se dois concordarem, Deus vai atender. Então nós estamos repreendendo. Senhor, repreenda esse ladrão agora. Faz ele deixar esse carro onde ele estiver agora. Ele não prossiga com esse carro, mas tu sabes que o teu servo precisa desse carro. Então nós clamamos a tua misericórdia para que tu ordenes esse ladrão que abandone esse carro agora. Então, meu amigo, agora confiar. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos para a delegacia, vamos fazer lá a boletim de ocorrência, vamos fazer tudo, fazemos tudo. No outro dia, 7 da manhã, me liga. Pastor, acharam meu carro. É onde? Foi no estacionamento do shopping. Não sei qual shopping para não ver mais, né? O carro está lá intacto. Até a Bíblia, os estudos, as coisas, os materiais da igreja que eu tinha deixado dentro do carro, está tudo lá. Não tiraram nada, o carro está inteirinho, está do jeitinho que estava. Irmãos, resposta de oração, porque nós temos que confiar nesse Deus poderoso que coloca o poder dele à nossa disposição. E ele responde, ele abençoa. Deus vai conosco, meus irmãos. Mesmo assim, tem crentes dormindo profundamente. Não tem orado, não tem levado a sério a vida de oração, a vida devocional, a vida cristã, não tem testemunho, não tem dado seu testemunho, não tem falado do Senhor para ninguém. Ah, meus irmãos, pessoas que não levam a sério toda a vida, não vem para a escola dominical, não está nem aí com o crescimento espiritual, está acomodado, está dormindo. E a palavra de Deus tem uma ordem, que a Bíblia vai soltar para nós lá, e nós vamos ler juntos esse versículo agora. Vamos lá, vamos juntos. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É duro. Desperta tu que dormes. É a palavra de Deus. O comandante estava clamando também, lá no verso 6, quer ver? Veja o verso 6 lá, olha, o comandante, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como pode você ficar aí dormindo? Levante-se, caramba, seu Deus! Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. É como se as próprias pedras clamassem. Porque a Bíblia diz: se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. E as pedras estão clamando ali. E quem sabe lá, quando você convive, as pedras estão clamando também. E você está dormindo, caladinho, quietinho, bonzinho, não fala nada, não diz nada, não faz nada, e continua quietinho ali, sem mexer com nada, não comandando ninguém te comandando, e você vai levando. E o diabo está rindo, está zombando, porque você não tem feito diferença nenhuma. Ah, meus irmãos, Jonas agora caiu em si, percebeu que não adiantava ficar fugindo em direção contrária à vontade de Deus, e Deus começa a falar, quer cumprir a sua missão. Aí no verso 9, olha o que diz lá no verso 9, ele respondeu: eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra, que fez o mar, é o dono dessa tempestade, esse é o meu Deus. Ele teve o testemunho dele. Pronto. Só que aí ele teve que dizer para eles o que fazer. Ele tinha que jogar no mar. Ele foi jogado no mar. E Deus providenciou o peixe para me buscar, né? Então, irmãos, você já aprendeu a preparar o seu testemunho? Eu tenho dito isso aqui. Prepare um papelzinho, escreva seu testemunho. Para você for falar, ficar mais fácil. Testemunho de 5 minutos, não é coisa grande não, porque testemunho muito longo, cansa. E as pessoas acabam não dando valor e nem dando ouvido. Mas se for curtinho, breve, vai tocar, vai abençoar vidas. Né? Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados a qualquer momento ser usado nas mãos de Deus. O mundo está clamando, você tem a resposta, nós temos a resposta, precisamos estar prontos, atentos para aproveitar cada oportunidade. Eu fiz um desafio aqui para você ter um cartãozinho com 5 nomes que você vai orar por eles. Quem está orando, levanta a mão. Quem está orando por 5 pessoas? Olha, só são poucos. Você que não está, por favor, pega um papelzinho, anota lá 5 nomes, começa a orar por eles. Começa com oração, depois Deus vai abrir portas, pontos para você chegar neles para o Evangelho. Deus vai fazer essa obra, mas comece orando. E para encerrar, irmãos, verso 14, vamos lá para frente agora, vamos pular alguns aí. A nossa missão tem que produzir frutos. E o verso 14 começa dizendo: olha, eles clamaram ao Senhor, ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida, pegaram Jonas, o lançaram no mar enfurecido, e o mar se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens ofereceram sacrifícios ao Deus do céu, né? E se comprometeram por meio de votos. O coração deles mudou agora. Eles agora conheceram o Deus verdadeiro. O testemunho que Jonas deu foi suficiente para abençoar aqueles homens. Tiveram um encontro deles com o Deus Todo-Poderoso. Eles fizeram votos, ofereceram sacrifícios a Deus, e a vida deles agora foi mudada. Jonas não precisava fazer muita coisa, era só se colocar nas mãos de Deus e permitir que Deus usasse. É o caso da asa delta que eu falei. Basta deixar o vento levar, e ele está levando, e vai longe. Meus irmãos, é gostoso deixar Deus nos levar, Deus nos usar, Deus fazer o que quiser para a nossa vida. Como é gostoso estar nas mãos de Deus. Deus continua agindo da mesma forma. Só é se colocar nas mãos dele. E o resultado, irmãos, eu vou mostrar agora o resultado, até que nós soltar ali, olha, o resultado que nós vemos nesse texto aí. Quando Jonas resolveu falar, primeiro, eles
clamaram ao Senhor, entenderam quem era o Senhor Deus, eles temeram ao Senhor, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Por quê? Porque Jonas resolveu falar e dar um testemunho e mostrar quem era o Deus Todo-Poderoso que estava comandando aquela tempestade. Jonas falou, Jonas mostrou, eles entenderam e a vida deles foi abençoada. O que Deus espera de cada um de nós, meus irmãos, é disposição. A promessa de Deus é que a palavra não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Então não tenha medo, né? É Deus quem produz os frutos, Ele também nos dá o crescimento. O que nos cabe é semear e regar, e Ele vai fazer crescer. Então, meus irmãos, será que nós estamos disponíveis para Deus nos usar? Olha o que Jesus disse lá em João 15:16. Eu preciso anotar a passagem aqui, mas eu também lembro de cor. Está lá tem, no meu que não tem. João 15:16, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi. Diga no seu lugar: Jesus me escolheu. Pode falar: Jesus me escolheu. Para quê? Para dar frutos, fruto que permaneça. Meu Deus, é a nossa missão. Deus está nos convocando. Pode falar? Já soltou. Deus está nos convocando, exigindo responsabilidade, derramando poder, dando a resposta e produzindo frutos. Mas quantas vezes nós falhamos com o nosso testemunho? Temos que fazer como Jonas, reconhecer o nosso erro, nos arrepender, pedimos perdão a Deus, porque temos falhado no cumprimento da missão. Não podemos fugir, nem ficar dormindo. É hora de despertar. Levante-se, coloque-se à disposição do Senhor. Então a minha pergunta é a seguinte: quantos dessa noite quer dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu quero ser útil ao Senhor. Você deseja fazer isso? Aqueles que desejam, vamos colocar no pé e dizer para Deus: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eis-me aqui, Senhor, aqui está a minha vida, Senhor. Onde eu for, usa a minha vida. Eu quero ser instrumento da Tua graça. Quero ser instrumento da Tua graça para alcançar vidas para Jesus. Pai, muito obrigado, que nesta noite podemos sempre ouvir a Tua voz, que a Tua palavra é poderosa, Pai. Como nós somos abençoados, meu Deus, despertados. E aqui estamos nós agora diante do Senhor de pé, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, usa a minha vida, Senhor, usa como o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, para que o Senhor quiser. Eu quero produzir frutos, Pai, dignos da Tua vontade, frutos que permaneçam. Então, Pai, derrama o Teu poder, Pai, sobre a vida de cada um aqui, e desfaz, meu Deus, todo desânimo, todo laço do diabo, todo comodismo, Pai. Desfaz o poder do sangue de Jesus e dá-nos, a Deus, o verdadeiro despertamento, Pai, o verdadeiro avivamento, Pai, para que haja vida, para que haja disposição, para que haja, ó Deus, poder, obediência, compromisso, Pai. Vai despertando cada um, Pai, a fazer essa obra individualmente na vida de cada um de nós. Nós precisamos do Teu toque, precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu poder, Pai. Ministra, Pai, na vida de cada um de nós. Aqui está a minha vida, Senhor, usa-me como o Senhor quiser. Aqui estão os meus irmãos, Pai, usa cada um, capacita, Pai, dá poder, dá unção, dá autoridade, dá ousadia, Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Nos ajude, Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.